um momento assim, quando a gente está muito estressado, para que a gente possa ficar em casa descansando um pouquinho, né? Mas vamos então aqui ao texto da palavra de Deus, que diz para nós assim, Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui é uma profecia falando a respeito do ministério de Jesus. E quando Jesus veio, ele pegou o livro da lei e ele disse: hoje se cumpre essa palavra diante de vocês. E isso aconteceu na vida de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho. E o que isso tem a ver com missões? O que tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Porque nós falamos da última vez que nós estivemos aqui, que o Senhor disse para nós: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E ele diz que nós também somos a luz do mundo. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus para pregar, esse mesmo Espírito está sobre nós. E como igreja, ao fazer missões, a gente tem que se lembrar de uma coisa: não é na força do meu braço, não é na capacidade do meu intelecto, é na capacidade do Espírito Santo de Deus. E quando a gente entende que não sou eu, é o Espírito de Deus em mim, gente, fica muito mais fácil testemunhar de Jesus, falar de Jesus, pregar as boas novas. Não é tão difícil e tão complicado como as pessoas acham. Porque tem que ser evangelista, porque tem que ser missionário. O texto que foi lido aqui no início, a ordem de Jesus foi para todos: o ide por todo mundo. E ele não disse ide para os evangelistas. Ele não falou: vocês evangelistas vão e pregam. Ele não disse: vocês missionários vão e preguem a todo mundo. Não, ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, pregai as boas novas a toda criatura. E o interessante é que essa versão, ele fala sobre pregar as boas novas aos mansos, mas a minha versão, ela diz pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E aí eu quero te falar um grande segredo que a gente aprende com o decorrer dos anos. Às vezes a gente tem que saber que para pregar o Evangelho para algumas pessoas, nós temos que esperar o tempo determinado por Deus. Você sabia disso? Aleluia. Se por um lado a Bíblia diz sobre a gente pregar a tempo, fora de tempo, no geral, mas algumas pessoas nós precisamos esperar o tempo do quebrantamento dela, porque tem algumas pessoas que são arrogantes, são prepotentes, e se não tiver um coração quebrantado e contrito, você vai jogar pérola para a porta. Eu estava compartilhando com uma pessoa esses dias, e ela comentava a respeito de algo, e o que o Espírito Santo usou nossa boca para falar há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, creio que foi em 2021, setembro de 2021, nós falamos uma coisa com uma pessoa que chegou na minha casa e disse assim, ela vai se lembrar, ela vai assistir depois dessa pregação. A pessoa disse para mim assim: eu só como filé mignon. Eu só como carne de primeira. Quando eu voltar aqui na sua casa, porque eu vou fazer, posso? Eu falei: peraí, eu gosto de ovo. Tudo bem, se você quiser fazer filé mignon, pode, a cozinha está aí, o fogão está aí, as panelas, você fica à vontade.
brinquei com a pessoa, mas quando ela me disse isso, o Espírito Santo falou comigo assim: se ele souber como ele vai ser quebrantado, como ele será levado, como ele será levado à casa do oleiro, para que ele possa aprender que ele é um nada, ele é um nada, e eu vou quebrar essa arrogância e essa prepotência dele. E eu não falei com ele naquele momento, mas eu fiz uma oração, ele não gostou muito, ele saiu da minha casa não muito satisfeito, e depois eu soube, né, de coisas que, enfim, mas o Espírito Santo falou, e depois formaram mais umas 2 ou 3 vezes, o Espírito Santo tornou a repetir, e eu soube que essa pessoa recentemente está quebradinha. Não é quebrantada, não, é quebrada financeiramente, emocionalmente, mas é agora que ela está buscando Jesus e está indo numa igrejinha. Rico agora. A gente anda na contramão. Agora ele está rico. Agora ele está rico. Porque enquanto ele tinha tudo, enquanto ele batia no peito e achava que a capacidade dele, a condição financeira dele poderia levar ele para algum lugar, ele estava pobre. É isso que eu falo: riqueza na pobreza e pobreza na riqueza. E Jesus, ele fala muito bem sobre essas coisas. Ele deixa isso muito claro. Então, olha só, tem pessoas que para você falar do Evangelho, pregar o Evangelho, tem que esperar o momento do quebrantamento. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Porque quem se acha muita coisa não tem lugar para Jesus. Essa é a verdade. Quem se acha muito capaz de resolver seus problemas, quem se acha muito bem na vida, não tem espaço para Jesus. Eu te digo uma coisa: não perca tempo com gente assim. Não perca tempo, porque você vai estar lançando coisas preciosas para porcos. E porcos reviram na lama. Porcos não querem ser limpos pela palavra da verdade. Porcos não querem ser limpos pela verdade do Evangelho. E Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E nós estamos vivendo, pastora Gisele, nos dias em que a palavra de Deus se cumpre lá no livro de Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Então, olha que interessante. Quem está limpo, procura se limpar mais, mas quem está sujo, se enfia na sujeira de uma vez. Meu Deus. Vai viver fora da presença de Deus, porque é o tempo, como eu te falei, da igreja de Laodiceia. É um pé aqui e outro ali. É a igreja que não aceita confronto. Então, aquele que está limpo, limpe-se mais, mas aquele que está sujo, larga, deixa. Então, pastora, não fica triste não. Se ficar 1, 2, 3 aqui, mas que queira ser limpo pela palavra, glorifica a Deus, porque é menos peso para as suas costas. Porque se Jesus voltar hoje, você vai ter que dar conta de cada uma dessas vidas, e ele vai perguntar: pastor, você pregou a palavra da verdade que eu te mandei, ou você ficou preocupado em agradar a multidão jogando pérola para porcos? Jesus. Não é tempo da gente perder tempo com quem não quer nada com Deus. Porque às vezes a gente orienta, a gente fala, e é por isso que eu digo que é pregar aos quebrantados. A pessoa tem que querer. Não adianta, pastor, eu falo muitas vezes: vem aqui 1, 2, 3, 4, 10 vezes, você ora da mesma forma, você pede as mesmas coisas e você encontra para a pessoa, ela está do mesmo jeito, com os mesmos problemas. Sabe por quê? O coração ainda não se abriu para ser trabalhado por Deus. Então nem orar adianta. Então a gente tem que esperar o momento de Deus tratar com aquela pessoa, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na vida da pessoa. Sabe por quê? Você vai perder tempo e a pessoa não vai ter sucesso nenhum naquilo que ela está pedindo, que ela está buscando diante de Deus, porque nem mesmo ela está preparada para isso. Então aqui diz que Deus me enviou a restaurar os contritos. Mais uma vez a palavra
fazer mau uso da liberdade para dar ocasião à carne. A pastora estava falando comigo, uma determinada denominação por aqui, e nós já ouvimos a respeito em outros lugares também. Nós não vamos falar o nome por ética, mas depois que saiu um líder da direção geral da igreja, o negócio desgringolou tudo. Então as meninas vão de shortinho curto para as células, usam roupas de qualquer maneira. Agora eu pergunto uma coisa: Jesus chamou a gente para liberdade ou para libertinagem? É muito diferente. Nós somos livres, mas nós não podemos ser libertinos, fazendo tudo aquilo que vem na nossa cabeça, tudo aquilo que bate no nosso coração. Nós não fomos escolhidos, nem separados, nem ungidos para fazer a minha vontade, para fazer a vontade da minha carne. Até porque a nossa vontade hoje, numa noite fria, ela está aqui na igreja. Vamos ser sinceros. Era. A sua? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para quem quer Jesus de verdade. Amém. Essa é a diferença. Um coração quebrantado. Você, Paula, está com o coração quebrantado. Então, quando você está com o coração quebrantado, você não se preocupa se vai ter multidão. Você não se preocupa se tem louvor. Você não se preocupa se tem um instrumento. Sabe por quê? Você quer Jesus. Você quer a verdade que liberta. Você quer ser limpa pela palavra da verdade, ainda que doa, porque isso dói. Isso dói. A Bíblia diz que nós já somos limpos pela palavra que Ele tem falado para nós, a palavra que Ele deixou escrita. Mas Ele falou que se alguém quiser dar fruto, e esse dar fruto é ganhar outros, Ele falou que tem que ser o quê? Podado. A poda é um corte, a poda dói. Quando você vai limpar uma árvore, você está fazendo a poda, você vai cortando, né? Você vai tirando os galhos, isso dói. Só que muitas pessoas não querem ser trabalhadas dessa forma. As pessoas não querem receber essa poda para poder dar frutos, e aí fica infrutífero. Então é melhor você ter um que quer Jesus de verdade, e esse um vai trazer uma multidão para Jesus, ainda que a longo prazo, porque vida com Deus, Paula, você que está querendo, né, nesse processo aí, dessa busca, não é assim um piscar de olhos, não é um passo de mágica. Você foi hoje e amanhã você já está pronta, não é um processo. Mas Jesus, Ele está vendo o teu coração e Ele está sabendo o que você quer. Você está com o coração pronto para a palavra da verdade chegar, e o teu coração está como um terreno bom, uma terra fértil, onde essa palavra está chegando e ela está indo lá, está germinando, e eu tenho certeza que isso daí vai brotar, vai crescer, vai criar raízes e vai ser uma árvore linda, cheia de frutos para a glória do nome de Deus. Então, quando a gente entende isso, quando a gente consegue enxergar que aquela alma está com o coração quebrantado, aí vale a pena você então semear na vida dela, porque você sabe que ela vai dar frutos. Enquanto tiver um sendo fiel, querendo a palavra da verdade, você tem compromisso com Jesus, está com essa porta aberta, em obediência a Ele. E obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor me enviou para dar abertura de prisão àqueles que estão algemados. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas fora da cadeia, sabia? Eu já trabalhei por um tempo com menores infratores lá no Rio, no DEGAS, Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio. E é interessante quando a gente trabalha dentro do ambiente desse, que a gente pode traçar alguns paralelos. E ali a gente vê alguns presos, mas a gente vê alguns presos livres, que foram para ali para um tratamento de Deus. Mas a verdade é que tem gente aqui do lado de fora que está aprisionado, achando que está livre, e tem gente livre dentro de uma cadeia, onde ele só está privado da liberdade física do corpo, mas a alma dele está livre. Foi assim com dois homens de Deus
estavam louvando a Deus na prisão. Quem foi? Paulo e Silas. Eles estavam privados da liberdade, mas eles estavam com o espírito deles livres diante de Deus para adorar. Então Deus nos ungiu para pregar a abertura de prisão. E eu digo, pastora, que tem gente também dentro da igreja precisando de libertação. Uma amiga minha falou uma coisa uma vez, e eu questionei um pouco, e eu parei, eu analisei, eu fiquei pensando, será que é desse jeito? E ela disse para mim assim: ô Alessandra, pastora, eu cheguei a uma conclusão de que libertação, trabalho de libertação, não é para pessoas fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. E eu fiquei pensando. Depois eu cheguei à conclusão, realmente, tem gente dentro da igreja que também está precisando de libertação. Porque não querem passar pela palavra da verdade. Querem viver do jeito deles, não querem ser confrontados, então estão aprisionados espiritualmente, achando que estão no caminho da verdade, estão enganando a si mesmos e estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão dentro da igreja e longe de Deus. E eu costumo dizer que essas pessoas são como a dracma perdida. A parábola da dracma, né? E a gente vê naquela parábola que a moeda, a dracma, ela estava perdida onde? Dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai e precisam ter um reencontro com esse evangelho que liberta, com esse evangelho que transforma, com esse evangelho que não é apenas a boa nova da salvação, daquilo que Jesus pode fazer por você, mas aquele evangelho que chega, senta aqui e diz: Jesus, o que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer pela tua obra? Porque ele diz aqui, olha, que o Espírito está sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é fácil. Pregar o ano aceitável do Senhor. Mas agora vem a parte difícil: o dia da vingança do nosso Deus. Estreitou. O dia da vingança do nosso Deus. Você sabia que já tem dia e hora marcado para que Deus faça vingança por todas as injustiças que cometeram contra os servos dele? Tem um dia marcado. E esse dia está chegando. Nós estamos vivendo um tempo onde nós ainda estamos pregando a salvação através do sacrifício do Cordeiro de Deus, mas está chegando o tempo em que Jesus vai voltar como leão. Aí já é o dia da vingança, é o dia do julgamento, é o dia da justiça do nosso Deus. Muitos já passaram e conheceram Jesus como Cordeiro, já te passaram pelo ano aceitável do Senhor, e muitos dizem: eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus, não, deixa de ser presunçoso. É Jesus quem te aceitou, é Jesus quem te escolheu, porque isso aí gera um orgulho, uma vaidade. Não, porque eu aceitei a Jesus, você não aceitou, não, porque aceitar a Jesus requer renúncia, requer confronto, requer mudança. Mas Jesus, ele te escolheu para que você tenha uma mudança de vida. E depois que você tem essa mudança de vida, ele quer que você vá anunciar esse evangelho, não só do ano aceitável, mas no dia da vingança do nosso Deus. E nada ficará oculto diante dele. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas ele também é fogo.